Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, gente? Amém. Nós iniciamos hoje a nossa série, nossa penúltima série no culto de sábado esse ano. E nós iniciamos essa nossa série que vai percorrer todo esse mês e um pedacinho do mês que vem, que é sobre o livro, na verdade, sobre a carta de Tiago. Então, durante os próximos sábados, nós vamos ouvir capítulo a capítulo a carta de Tiago e o que Deus quer nos comunicar através dessa carta. Você sabe, se você não sabe, você está ouvindo agora, nós estamos passando por um tempo na nossa igreja, que é esse tempo que a gente utilizou alguns elementos que tem relação com a agricultura. Então a gente passou pelo tempo de preparação da terra, de semear, de colheita, e agora nós estamos nesse tempo de servir. O que significa esse tempo de servir? Significa em colocar em prática aquilo que a gente ouviu até agora. Então esse é o momento que nós nos mobilizamos, nós saímos do nosso lugar para a gente começar a frutificar aquilo que nós temos, aquilo que nós ganhamos. E a carta de Tiago, ela é maravilhosa porque ela é exatamente isso. A carta de Tiago que nós vamos falar aqui, ela quer transformar, sabe, tudo que você entende, tudo que você conhece, tudo que você pensa em prática. Então ela é esse impulsionador, talvez não o mais agradável, mas com certeza um muito poderoso que vai nos movimentar, nos mobilizar, fazer com que a gente haja. E ele vai fazer o tempo todo falando sobre a questão, de que se você crê, faz sentido que você gere algo a partir do que você crê. Então, se você crê em Deus, faz sentido que você viva uma vida que seja regida por essa fé. Por isso que ele vai dizer que a fé sem obras é morta, isso que a gente vai ver depois. Por quê? Porque se você diz que crê e não faz nada, na verdade você não crê, você só está dizendo. Então ele vai tratar muito sobre essa questão prática. É uma carta assim muito direta ao ponto, sabe? É a pessoa que nem dá bom dia, ela já quer falar com você o que você precisa ouvir, porque você precisa já se mover para fazer acontecer. Então você pode abrir aí no capítulo 1, nós vamos falar do capítulo 1 hoje, a partir do versículo 1, então deixa a Bíblia aberta para anotar, e você vai ter que acompanhar, porque é bastante coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 1, e o tema, a fé que se vê. Esse é o tema dessa nossa série, justamente, se você tem fé, é comum, deveria ser, a gente vê aquilo que você crê a partir das suas próprias ações. Então, Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai começar dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele vai dizer isso. A primeira coisa é que a gente sabe de quem é essa carta, é de Tiago, obviamente, mas que Tiago é esse? Esse Tiago não é aquele Tiago dos apóstolos, Na verdade tinham dois Tiagos, mas o primeiro Tiago dos apóstolos foi um dos primeiros mártires, talvez o primeiro mártir apóstolo que morreu. Então a gente sabe que não é ele. O segundo Tiago, que era apóstolo, que é o Tiago, filho de Alfeu, a gente não tem muitas informações sobre ele. Então que Tiago é esse aqui? Provavelmente esse Tiago é meio irmão de Jesus, filho da mesma mãe, mas de outro pai. Então nós sabemos que possivelmente essa carta foi escrita por esse Tiago, que era meio irmão de Jesus, ou seja, que dividia a beliche com Jesus no mesmo quarto, que cresceu junto com Jesus. E o interessante é que ele inicia a carta falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor. Se fosse eu já dava uma carteirada, falava: Tiago, meio irmão de Jesus, aquele que morreu crucificado por vocês pecadores. Eu já daria essa carteirada, porque se eu falo isso no início, o que eu falar depois, eu já tenho crédito. Mas você percebe que Tiago, ele inicia justamente, talvez movido por um coração de completa humildade, ele nem se coloca nessa posição. Ele fala: não, eu entendi que antes de eu ser qualquer coisa, eu sou servo. Sou servo de Deus e do Senhor Jesus. Esse Tiago foi o mesmo que é falado em Gálatas lá pelo apóstolo Paulo, Gálatas 2,9, que ele foi uma das colunas da igreja de Jerusalém. E ele, enquanto ele era o pastor principal, é isso que a gente entende, lá da principal igreja, na época dos apóstolos, ele passou por várias situações, no período em que ele foi pastor, que tinha perseguição, pobreza, fome. Então, quando ele vai tratar uma carta que fala sobre agir diante da pressão, diante da tribulação, diante do dia mal, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe porque ele viveu cada dia desse. Cada dia que ele vai dizer aqui na carta, ele
ele sabe que ele tem autoridade para falar, porque ele vivenciou isso na prática da vida dele, enquanto ele era pastor de uma das principais igrejas, no início da igreja cristã. E ele começa falando o servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, essa carta tem como objetivo alcançar toda a igreja. É claro que aqui especificamente ele está falando com aquelas pessoas que não estavam ali na Palestina, que tinham se distribuído pela terra conhecida até aquele ponto, ou seja, cristãos convertidos ou judeus convertidos ao cristianismo, que tiveram que fugir por causa da perseguição, e ele então está escrevendo uma carta, mas a gente pode entender que é uma carta para toda a igreja, ou seja, é uma carta para mim e para você. E é uma carta curta, você pode aí durante a semana ler os capítulos de Tiago, até para você entender um pouco mais. E ele continua dizendo, saudações. Ou seja, parei por aqui, tá bom, já me apresentei, é isso aí, já vamos direto para o que eu quero falar. Então, só em um versículo que ele faz essa famosa apresentação. Se a gente olha para outras cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, o Paulo dá toda uma introdução, né, retoma alguns assuntos. Tiago está chegando e fala, tem uma coisa que eu preciso dizer, ela é urgente, é importante, eu não quero perder muito tempo falando de outras coisas, vamos direto para o assunto. Então, o que ele inicia falando? É muito importante a gente entender que essa carta de Tiago é uma gestão de crise. É uma carta que está gerindo uma crise que aconteceu na época e é a mesma crise que nós hoje estamos sofrendo no nosso dia a dia. E o interessante é que muitos vão dizer que a carta de Tiago é como se fosse Provérbios do Novo Testamento. Provérbios, que é um livro de sabedoria. Muitos vão dizer que a carta de Tiago é como se fosse esse livro de sabedoria do Novo Testamento. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, uma boa dica é você ler a carta de Tiago. E a gente vai fazer uma série justamente para falar sobre isso aqui. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A partir do versículo 2, Tiago vem dizendo o seguinte, ele fala, olha, existe uma situação na vida, uma situação que vocês vão passar, que vocês têm que parar e analisar o que está acontecendo. Essa palavra considerar não é uma emoção que surge no meu coração, mas ela é uma mentalidade intencional. Ele está dizendo, olha, vai ter um momento na sua vida que você vai ter que parar. E sabe o que você vai ter que fazer nesse momento? Se alegrar. Não é uma alegria que vem diante da circunstância e da emoção. É uma alegria que você tem que olhar e pensar mesmo, né, intencional, e falar, opa, está acontecendo isso? Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que me alegrar com isso. Eu tenho que gerar alegria no meu coração sobre isso que está acontecendo. Então, Tiago está dizendo, olha, essa alegria não é uma alegria circunstancial, ou seja, por causa da situação. É uma confiança de que Deus está trabalhando mesmo naquela situação. Então, pensa e considera sobre o que você está vivendo e deseje sentir alegria. Busque ter alegria. Seja intencional nessa alegria. E o que ele está dizendo? Qual que é essa situação que a gente tem que parar? Quando a gente passar por diversas provações. Então Tiago está dizendo o seguinte, olha, está passando por uma provação, por uma tentação, por uma pressão na sua vida, por uma situação difícil, por uma tribulação, para. Emocionalmente você está abalado, você está triste, você está assim desesperado, considera, pensa, olha para a situação e se alegre. Olha para o que você está passando e busque essa alegria. E essa alegria que ele está dizendo é uma alegria onde eu tento ver a partir da perspectiva de Deus aquilo que está acontecendo. Então é olhar para essa pressão, para essa tribulação e falar, ok, deixa eu pensar um pouquinho, o que Deus quer trabalhar na minha vida através disso? Então eu vou me alegrar, porque existe algo acontecendo e sendo gerado a partir dessa tribulação. E ele chega, e piora ainda a nossa situação, que ele diz o seguinte, fato de passarem por diversas provações. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, as provações que nós vamos viver não é só em uma área da vida, não é só num dia ou num momento. Essa palavra diversas aqui é de várias categorias. Ele está dizendo que as provações que nós vamos viver vão acontecer diversas vezes, em várias áreas, em vários momentos. Então não ache só que é só no momento financeiro ou em alguma tentação na área sexual ou alguma questão emocional, não. A gente vai ter provação de diversos tipos enquanto a gente viver.
Então ele está nos comunicando, além do tipo de tentação que nós vamos ter, ou provação que nós vamos ter, ele está dizendo o seguinte: olha, não ache que a vida com Jesus é uma vida que só vai ser coisa boa. Se espera que a gente tenha tentações, provações. É normal, na verdade. É comum. Então, o sofrimento ele é compatível com a vida cristã. O sofrimento ele faz parte da decisão que nós tomamos quando um dia nós dizemos: nós vamos seguir a Jesus. Então, quando a gente crê nesse Jesus, que é um Jesus que nos oferece uma vida sem sofrimento, nós estamos crendo numa mentira. Nós vamos passar, e por diversos tipos de provações e tentações. Só que a notícia boa que ele dá é que vai passar. Vão acontecer, elas vão vir. Elas vão ser momentos difíceis, vão ser de vários tipos, mas pelo menos elas vão passar. Vai ter o início, vai ter o meio, vai ter o fim. Pode ser que dure dias, meses, anos, mas pelo menos elas vão ter o fim. E quando ele fala sobre provações, ele está usando um termo que significa duas coisas: provação mesmo e tentação. Depois ele vai explicar lá na frente, mas já trazendo aqui, é que existem duas coisas que nós passamos: algo que Deus estabelece sobre nós, que são provações que nos testam, e tentações, que é o nosso próprio coração. Ele vai falar: não importa qual sejam as duas situações, vocês vão passar por isso. E sabe o que vocês vão fazer quando tiver um momento desse? Se alegrem. Busque uma alegria, ou seja, busque uma perspectiva a partir da visão de Deus, daquilo que vocês estão passando. E aí no versículo 13 ele vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra prova aqui, ele está usando uma expressão como se fosse um metal sendo refinado. Ele está dizendo: olha, a tentação, a provação é como se pegasse a sua fé, jogasse no fogão para ser refinado, assim como o ourives refina e purifica o ouro. Ele está dizendo: quando você passa por um momento como esse, você tem que buscar alegria. Sabe por quê? Porque você vai sair melhor. Você vai sair mais maduro e mais íntegro, que é o que ele vai falar mais na frente, porque existe um processo sendo feito de como se você fosse lançado num fogo para você ser mais purificado. Então isso vai provar a sua fé. E aí ele finaliza: porque isso vai nos trazer perseverança. Ele está dizendo que quando eu e você passamos por momentos de pressão, de tribulação, a gente é refinado, porque quando a gente sai desse momento, é como se a gente tivesse acabado de sair de uma academia espiritual. Quem entende academia sabe que para você ficar musculoso, você precisa ir uma vez a cada um mês, né? Para academia, né? E para emagrecer, uma vez a cada 6 meses. Todo mundo sabe que se eu busco um resultado de performance numa academia, eu preciso ir sempre. Eu preciso colocar os meus músculos dentro de uma pressão para que eles cresçam, eu fico cada vez mais forte. Exatamente isso. É óbvio que o Tiago está falando de academia, que não existia isso. Mas é a mesma expressão, ele está dizendo: existe uma academia espiritual que vai fortalecer a sua fé. E a cada provação que você coloca, é como se você botasse mais 1 quilo lá, mais 10 quilos no supino. Cada provação é como se você aumentasse mais um peso, e a sua fé está sendo fortalecida. Então, o sofrimento, gente, é a academia da fé do cristão. Você quer sair forte, crendo em Deus, confiando em Deus? A sua oração não é: Deus, me ajude a ter mais fé. É: Deus, me ajude a passar por mais provações, onde minha fé será provada, refinada pelo fogo, e eu vou sair mais forte espiritualmente para continuar confiando no Senhor. E enquanto eu estiver nesse momento, eu vou me alegrar. Não é uma felicidade sádica de se alegrar na tristeza, porque ninguém se alegra nisso. Mas eu olhar para a tristeza, olhar para o seu coração triste, mas se alegrar no Senhor, porque Deus está fazendo algo sobre mim para que eu saia mais forte, com mais fé. E ele vai dizer no versículo 4 algo muito importante. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, por favor. Ele vai dizer o seguinte no versículo 4: e a perseverança deve ter ação completa. Ele está dizendo que esse processo que você passa de amadurecimento, ele tem um processo: início, meio e fim. Só que ele está dizendo, precisa ter ação completa. A finalidade disso é você chegar no final perseverando. Se você sai no meio do processo, você está interrompendo isso. Então, a maturidade que a gente espera ter, ela exige tempo. Só que se a gente sai no meio do processo, a gente não alcançou a maturidade. E aí no versículo 4 ele finaliza dizendo: para que tudo isso? Ele disse: para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ele está dizendo: olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês buscarem alegria, quando a pressão vir, para vocês serem fortalecidos, para a fé de vocês serem provadas, tudo isso
é porque vocês vão sair mais maduros e íntegros. Mas só vai ser possível se a ação for completa. Se vocês saírem no meio do processo, vocês não vão sair mais maduros e mais íntegros. Vocês precisam ir até o final. E essa palavra, né, maturidade, integridade, é ter todas as coisas no lugar correto. É a sua vida ser ajustada, os seus desejos serem ajustados, onde não falta nada. Eu não sou alguém andando por essa vida faltando um pedaço. Não, eu sou inteiro, eu sou íntegro. E quer dizer que eu sou a mesma pessoa em todas as situações. Não sei se você já conheceu uma pessoa que ela com você é um jeito, com uma roda de amigos ela é outra. Quando a gente fala de integridade, está dizendo que a pessoa ela é igual em todos os ambientes, em todas as situações, em todas as pessoas. É uma pessoa que não abre mão dos princípios de Deus, não importa o que aconteça, ela se mantém em qualquer situação. Então ele está falando da pressão, ela vem para que isso aconteça, mas se vocês fugirem no meio do processo, vocês vão se tornar imaturos. Isso aqui fala muito sobre a gente, sabe por quê? Porque o que mais nós temos são pessoas grandes, adultas com idade, imaturas, porque não passaram pelo processo, saíram no meio do caminho, saíram no meio da prova. Então, gente, quando a gente fala sobre a alegria cristã, ela não nega a dor, ela só interpreta a dor de forma diferente, porque a dor vai ter. A gente escolhe a perspectiva de Deus. Hoje a gente se tornou ruim sentir dor. Você não pode se sentir frustrado nem triste, porque se sim, você está errado. A gente sabe quem fica frustrado quando não faz o que acontece? O Pedrinho, meu filho de 3 anos, ele é uma criança, ele não sabe se frustrar. Se você fala que você não vai dar a coisa agora, ele começa a chorar e gritar. Mas por quê? Porque ele é imaturo. Agora, quando a gente vê gente de 30 anos que não entendeu que a frustração faz parte da vida, batendo o pé, não está passando pelo processo. E aí o que a gente faz? A gente tenta amenizar, a gente tenta se anestesiar, porque é ruim demais ser frustrado, é ruim demais passar pela tragédia, é ruim demais passar pela situação ruim. Aí a gente ou vai para o entretenimento para a gente se anestesiar, ou vai para alguma coisa que a gente pode se viciar, seja droga, sexo, bebida, ou a gente tem remédio do bolso igual bala. Sabe, remédios, Frontal, Xanax, Apraz, Rivotril, Valium, Lorax, Leusotan, Somalio. Vocês estão rindo, mas a maioria de nós, da nossa idade, da faixa etária, a gente dessa igreja e outras igrejas, tem isso na bolsa para tomar como bala, porque sentiu ruim, porque o professor falou que ele não poderia tirar a nota que ele tirou. Porque não se tornou maduro para entender que a pressão faz parte da vida. Não está passando pelo processo, gente. A Bíblia vai chamar isso de atalho. E você vai viver um eterno imaturo cristão, não entendendo que a dor é o caminho do cristão. O que nós fazemos diante da dor? Nós nos alegramos, porque Deus está nos fortalecendo. Então a gente tem que pensar nas provações, Deus provando, ou seja, a tentação do pecado no nosso coração, e intencionalmente ficar alegres, pois essa prova, essa refinação de fé, ela está gerando perseverança, ou seja, a gente está sendo treinado espiritualmente. Se a gente resiste à pressão, eu estou deixando de lado, para que a perseverança não faça a obra completa. E aí eu não estou alcançando a maturidade, a integridade. A única maneira, gente, da gente ser íntegro em tudo que nós fazemos é deixar a prova vir e treinar a nossa musculatura espiritual e confiar em Deus. E aí Tiago, ele continua no versículo 5, ele vai nos dar algumas sugestões, algumas coisas que nós podemos fazer nesse momento da aprovação. Lembrando que o capítulo 1 ele vai falar sobre isso até o fim. Ele vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Ele está dizendo o seguinte: olha, sabe uma das coisas que mais nos falta no meio da prova? É a sabedoria de saber o que fazer. É agir errado. É o que a gente mais faz quando a gente está sendo tentado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, quando você passar por esse momento, peça sabedoria a Deus. E esse pedido não é um pedido de uma sabedoria, de um conhecimento bíblico, intelectual, teológico. Não, ele está dizendo, existe uma sabedoria que é a capacidade de enxergar uma ação que você pode fazer a partir do ponto de vista de Deus. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que no momento da aprovação, quando você clama a Deus pedindo sabedoria, você está pedindo: Deus, me ajuda a enxergar essa situação da sua maneira, me ajude a ver o caminho que você quer que eu trilhe, a decisão que você quer que eu tome. Porque sabe o que acontece quando a pessoa é imatura? Ela reage ruim às situações difíceis. Você quer saber quem você é? É só ver como você reage. Porque é o seguinte: quando você age sobre uma situação, você teve tempo de decidir. Você teve tempo de escolha, falar, não, eu vou fazer isso, ok. Mas a reação, ela é de algo que você não esperava. Então, quando você reage de uma forma irada, de uma forma que você faz algo, nossa, eu não imaginava fazer isso, eu só reagi, na verdade, esse é quem você é.
Você é exatamente essa pessoa. Então ele está dizendo, existe uma sabedoria que nos ajuda a reagir da maneira correta. Isso é maturidade. Então se você precisa de sabedoria, peça a Deus, para que diante das pressões você possa agir com integridade, sem abrir mão dos princípios, fazendo o que é correto. E aí, ele continua dizendo, peça, porém, com fé, sem duvidar. Antes, no final do versículo 5, ele diz que a todos dá livremente de boa vontade o que lhes será concedida. Quer dizer, gente, que essa sabedoria que nós pedimos é uma sabedoria que Deus está o tempo todo transbordando ela e derramando sobre nós. É só pedir. Deus está dando de boa vontade, ou seja, de forma generosa, livremente. E quando fala boa vontade aqui, a expressão no original grego é sem lançar em rosto. Quer dizer o seguinte, Deus está te dando sabedoria sem falar na sua cara que você não merecia. Falando assim, agora está pedindo, então... Sabe quando a pessoa joga na tua cara? Alguma coisa que você está pedindo para ela? Eu vou fazer, mas você não merece não. O que está falando é que Deus faz isso gratuitamente e feliz. Ele não joga na nossa cara. Porque Ele poderia dizer, você não merece não, pecador safado. Não, Ele está dizendo assim, eu dou livremente, generosamente, superabundando a minha sabedoria. É só pedir. É só pedir. E Ele diz agora, peça com fé sem duvidar. Sabe o que quer dizer sem duvidar aqui? É fratura interior. Ele está dizendo o seguinte, que tem gente que chega para Deus pedindo sabedoria para resolver seus problemas, mas ele está fraturado por dentro, ele está quebrado em duas partes. Ele não sabe o que ele quer. Uma parte ele confia em Deus, mas a outra ele está buscando outras soluções práticas, reais, que podem solucionar. É uma pessoa que depois ele vai dizer que tem ânimo dobre, ou seja, tem duas mentes, duas almas. É a pessoa que está pedindo sabedoria para Deus, mas está flertando com alguma outra saída, fala, vai que Deus não responde. Eu vou seguir por aqui, eu tenho um plano B, eu tenho um step. Então ele está dizendo, pessoas que pedem com essa fé quebrada, partida em dois, internamente, ele responde o que vai acontecer com essa pessoa. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Deus está olhando e está falando, você está pedindo, mas você está com um plano B, então você não está confiando em mim. E ele diz, no final do versículo 6, dizendo, sabe quem que é essa pessoa? É semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Como você está partido em dois, você está quebrado, você é duas almas, duas mentes, você não sabe o que você quer. Uma hora você decide confiar em Deus, outra hora você não decide. E aí você está igual essa onda, para um lado e para o outro, sem ter direção, sem saber o que fazer. No meio da pressão, exatamente no momento onde você precisa saber exatamente o que você precisa fazer. Aquilo que Deus quer que você haja. Então essa metáfora é essa pessoa levada para todo lado, para toda direção. Recebe um bom conselho e acha que aquilo é sabedoria para tomar a decisão. Diante da pressão. Sendo que Deus está dizendo, cara, você pode vir a mim que sou a fonte. Eu sou a fonte. Para de ser duas mentes, ser alma quebrada. Você não vai receber o que você está pedindo. Parece que existe alguma coisa que Deus nega a sabedoria dele. Para as pessoas que não confiam completamente nele quando pedem sabedoria. Existe algum bloqueio aí. E aí no versículo 9 ele diz o seguinte. Lembra que ele está falando de provação. Ele diz o seguinte, o irmão de condição humilde deve se orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca, a planta cai, então cai a sua flor, e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ele está dizendo, falando, olha, se você tem essa condição humilde, se a sua economia não é muito boa, se o seu status social ele não é tão bom assim, fica tranquilo, porque o orgulho, e aqui a palavra é orgulho santo, o orgulho santo que você tem que ter é por outra coisa. Sabe por quê? Porque você já está em Cristo. O orgulho da sua vida, mesmo a sua situação financeira baixa, já está em Cristo. Aqui dá para entender que ele está falando que pessoas que economicamente são piores, não têm tanta grana, elas passam por mais tribulações. Então ele está dizendo, meu irmão, você vai passar por tribulações sim, porque o mundo é isso aí, regido pelo dinheiro. Mas fica tranquilo, porque você pode receber sabedoria do alto e se alegre, porque o que você precisa você já tem. E ele vai dizer sobre o rico depois, ele vai dizer, olha, mas se existe rico que passa em condição humilde, ou seja, o que sustenta o coração do rico é a grana, é o dinheiro, ele não tem mais, o mundo dele acabou, ele está dizendo, olha, você fica tranquilo, porque você também tem do que se orgulhar, e é Deus.
Não é dinheiro que vai te dar condição de viver uma vida sábia. É Deus. E você já tem o que você precisa, que é o próprio Deus. Então, quando você passar por essa tribulação de perder suas posses, de perder seu dinheiro, sua conta bancária, de levar um golpe, fica tranquilo. Isso está provando a sua fé, para dizer que você confia em Deus. Deixa a perseverança finalizar a ação, para você poder se gloriar com o que mais importa, que é você estar em Cristo. E ele vai dizer que aquilo que o rico tem é como essa flor do campo, que murcha. Ou seja, é uma imagem do temporário. É algo que um dia está bom, no outro dia passou um vento quente e murchou. E aí, a pessoa que acha que o dinheiro é que traz a solução, que é o caminho, que é algo que ela tem que se orgulhar, ele vai dizer, da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Quer dizer que no meio da correria da vida, você vai ser absolvido pela vida. Você vai ser tragado pela vida. Porque o que mais importa é estar com Deus. É estar com Deus. Então ele está dizendo, olha, se você não tem tanta condição financeira, você passa por muitas tribulações, se orgulhe em Deus, busque sabedoria nele. Se você é rico, perdeu seu dinheiro, você está passando por uma tribulação, se orgulhe em Deus e busque sabedoria. E aí ele vai continuar no versículo 12, ele diz o seguinte, feliz, em outras versões vão dizer, bem-aventurado, feliz é o homem que persevera na provação. Pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando, porém, for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado, feliz. Encontramos felicidade quando diante da provação a gente persevera, a gente continua, a gente aguenta a pressão. Então ele está falando lá, voltando ao versículo 2, e a gente também, depois de ser aprovado, mais uma vez usando aquele elemento do fogo, ou seja, quando a gente é lançado no fogo e a gente é purificado, a gente se torna mais forte. Sabe o que vai acontecer, gente? Nós vamos receber a coroa da vida. E não é uma coroa de regente, de governo, de reis, não. É uma coroa de sentido de louro, sabe? Quando a pessoa ganhava a corrida nos tempos antigos da Grécia. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, a nossa vida é essa caminhada. E é uma caminhada de tribulação, de pressão, de tentação, de dias difíceis, mas persevere até o fim, porque aqueles que chegarem lá vão chegar na linha de chegada e vão receber a coroa da vida. Essa é uma recompensa escatológica dos fins do tempo. Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, fique até o fim, porque nos fins do tempo, quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele, reinando com Ele, recebendo a vida eterna com Ele. Persevere, continue. E aí ele vai dizer, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado. No final do versículo 12, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então isso, gente, é uma promessa de Deus aos que amam. Então, a coroa nós vamos receber, sabe por quê? Porque quem nos prometeu foi o próprio Deus. Não é uma corrida em vão. Não é uma tentação em vão. Então a perseverança é esse caminho que eu olho e eu sou sustentado porque eu sei que quem prometeu a vitória foi o próprio Deus. E aí no versículo 13 ele vai dizer, né, Deus, quando você for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não deve ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então aqui ele está explicando, dizendo o seguinte, olha, muitas pessoas vão chegar no momento da tentação e falar, Deus, mas por que o Senhor está me dando essa tentação? Aí Tiago vai explicar, olha, não, a tentação não vem de Deus, a prova sim. A prova, o teste, para nos fortalecer vem de Deus, mas a tentação não vem de Deus. A tentação, ela vem da própria cobiça do coração de cada um de nós. E ele vai continuar dizendo, e a gente precisa entender que cada um, porém, no versículo 14, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Sabe o que é a imagem que Tiago está ilustrando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, o diabo está lançando isca toda hora. Sabe isca de peixe? Está toda hora lançando isca. Lançando. E a gente morde a isca, não é porque, nossa, está vendo como o diabo é malzinho? Ele não tinha que ter lançado essa isca aqui. A gente morde porque o tempo todo a gente está desejando morder a isca. O tempo todo meu coração está falando, vai, morde, vai lá, pega, vai. E aí o diabo só vai lançando. E aí se eu e você estamos passando por um momento como esse, a gente não busca sabedoria em Deus, a nossa própria tentação, o nosso próprio coração, a nossa própria vaidade, a nossa própria cobiça nos arrasta para isso. A outra imagem que o Tiago está usando aqui é de um caçador. Eu e você estamos caçando o tempo todo o pecado. Esse é o nosso coração. Se a gente não buscar sabedoria diante disso, a gente vai ser seduzido, a gente vai ser atraído. Então não é Deus que está nos tentando.
É o nosso próprio coração que está nos levando. E aí no versículo 15 ele vai dizer um ciclo. Ele vai dizer, então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ele está dizendo exatamente o processo que acontece. Aquilo que você é tentado. Se você cai em tentação. E gente, só um parênteses, ser tentado não é pecado. Você é tentado todos os dias, eu sou tentado todos os dias. Mas quando eu ajo a partir da tentação, em cima da tentação, sem buscar a perspectiva de Deus sobre essa sabedoria que nós precisamos saber para fugir, para escapar, para aguentar a pressão, a gente dá luz ao pecado e quando o pecado amadurece, a gente morre. Que é o que vai acontecer com a gente porque a gente já pecou. E isso é exatamente o oposto do Evangelho. Esse ciclo de morte é o oposto do Evangelho, porque sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é um espírito controlando seu coração, não mais a cobiça. E aí o espírito do meu coração começa a gerar frutos para a vida eterna. Então o que ele está tratando é exatamente o oposto que acontece quando eu e você não aguentamos a pressão diante da tentação. É exatamente o oposto daquilo que a gente declara viver, que é o Evangelho. E ele continua no versículo 16 e diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Diante dessa situação, algumas pessoas podem olhar e falar assim, Deus, o Senhor é mau. Porque como que o Senhor pode me fazer sofrer? Se o Senhor me ama, por que o Senhor está me fazendo sofrer? Por que o Senhor está me colocando nessa situação? Por que o Senhor está me colocando nesse momento de dor? Só pode ser o fato do Senhor não me amar, o Senhor ser mau. Aí ele fala, meus amados irmãos, não se enganem. Não deixem que isso engane o coração de vocês. Sabe por quê? Porque toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto. Ou seja, existe um fluxo celestial contínuo da parte de Deus que nos alcança. E ele vai dizer que a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, dizendo que esse Deus perfeito, ontem, hoje e sempre, ele está com esse fluxo incessante de graça, de bondade, não há maldade nele. E é muito interessante que ele vai dizer o seguinte, olha, o ato da boa dádiva de Deus, a expressão aqui é que Deus dá tudo certo no momento certo. Quer dizer que, sabe a situação difícil que você está passando ou passou? Deus deu no tempo certo, no momento certo, para a pessoa certa. Não negue a dor. A boa dádiva de Deus é o ato de que tudo que Deus faz é bom. Inclusive a dor que você está passando ou passou ou vai passar. É no momento certo, na situação certa, para a pessoa certa e do jeito certo. Exatamente como você precisava. E esse dom perfeito, que ele vai dizer, é o resultado desse ato de Deus ser bom. Deus é bom, ele dá momentos difíceis e bons também para a gente. E aí o que acontece é cumprir esse propósito de plenitude. O propósito de plenitude é esse dom de Deus que é o amadurecimento. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ele está falando, olha, existe um produto para ser gerado sobre você, que é maturidade e integridade, esse é o dom de Deus. E ele faz isso de uma forma boa, perfeita e agradável sobre a sua vida, mesmo que seja passar pela dor. Mesmo que seja passar pela tragédia. E ele continua no versículo 17 dizendo, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E aqui ele usa essa imagem da astronomia, dizendo o seguinte, quando você olha para a lua, ela está mudando de sombra o tempo todo, porque ela não é fonte de luz. Então ele está dizendo, o Deus, ele é a fonte da luz. Então ele não é como esses elementos que só refletem a luz e mudam de sombra, não, ele está sempre gerando luz, então ele não muda, não há sombra, não há diferença. Deus é imutável, ou seja, a bondade dele é soberana, é a mesma ontem, hoje e sempre, ou seja, Deus vai usar de toda a bondade dele para nos levar à prova, porque ele quer que a gente persevere ontem, hoje e sempre, até o final dos tempos. E ele vai dizer no versículo 18, e fechar esse raciocínio, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então ele está dizendo, olha, Deus, pelo seu livre ato gracioso, nos encontrou. E esse nos encontrou a partir da palavra, ou seja, a partir do Evangelho, foi que um dia eu e você fomos encontrados por Deus, ouvindo o Evangelho, de que Jesus morreu por nós. E aí, o que ele está fazendo é nos transformar nessas primícias. O que isso significa? Ele está dizendo, olha, seguinte, eu vou encontrar vocês. E quando eu encontrar vocês,
Eu vou falar do meu evangelho, das boas novas, e vocês vão ser alcançados e transformados. Só que vocês vão passar por provas e tentações para se tornarem maduros e íntegros. Para aí vocês serem essas primícias, para que todo mundo olhe e veja como vive alguém que é no meu reino. Alguém maduro e íntegro. Eu e você andando por essa terra, nós somos imagem do reino que virá. Quando eu e você somos íntegros, porque a gente passou pela prova e venceu a prova e chegou no final, quando eu e você somos íntegros e permanecemos com nossos princípios, eu estou comunicando para o mundo. É assim que o reino de Deus vai ser e aqueles que vivem nele. Então eu e você estamos estabelecendo um nível de padrão de como vai ser no reino, quando eu e você alcançamos a maturidade. Então Deus não está fazendo isso, gente, só porque Ele quer fazer a gente ser mais maduro. Não, Ele está fazendo, olha, vocês precisam ser a imagem do meu reino que virá. Mas para isso vocês precisam ser maduros e íntegros. Mas para isso eu preciso derramar provas sobre vocês. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outra solução. E ele continua no versículo 19 e diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ele vai dizer o seguinte, olha, a primeira coisa que nós fazemos quando passamos por um dia ruim é o quê? Reclamar. Chegar em casa, não sei quanto tempo tem isso, ou quantos anos, é reclamar muito no Twitter. Tem muito tempo isso, né? Ou talvez nem tanto, tem, né? Tem? Tem, né? Nem é mais Twitter, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente passa pela tribulação é o quê? É reclamar, é falar, é se expressar, não, só estou desabafando. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, meus irmãos, meus amados, né? Meus amados irmãos, queridos, amigos, tenham em mente, diante de situações como essa, sejam prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está falando com você na aprovação o tempo todo. Deus está se comunicando com você. E aí ele vai dizer, tardios para falar. Então não é para você despejar todas as suas falas que você quer falar contra a pessoa ou contra Deus por causa do momento da provação que você está fazendo. E aí ele vai dizer, tardios a irar-se. E aqui a ira tem relação com reatividade. Lembra que eu falei que você reconhece uma pessoa madura quando ela reage bem a uma situação de frustração? Ele está dizendo, olha, se você ainda está se irando em um momento de frustração, em um momento de tribulação, você ainda não amadureceu. Se você está reagindo, falando, reclamando diante de uma situação de tribulação, você ainda não amadureceu. Sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ouvir. Ouvir a Deus. Ouvir aquilo que Ele quer nos comunicar. Não é se irritar, não é se irar, não é falar. E ele vai dizer, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. E justiça de Deus é a vida que Deus deseja. Ou seja, a reação imatura diante da tribulação é exatamente a vida que Deus não quer para a gente. A vida que Deus deseja é que diante da situação eu pare. Lembra do versículo 2? Pense, olhe, eu preciso me alegrar. Eu vou ouvir o que Deus está me falando aqui. Eu vou ver o que Ele quer tratar sobre a minha vida aqui. Eu vou pensar que Ele está me fortalecendo. Eu preciso passar pelo processo até o fim. E eu não vou reclamar. Eu não vou desabafar. Eu não vou me irar com as pessoas ou com Deus. E ele continua no versículo 21. Portanto, por causa disso tudo que eu estou falando, sabe o que vocês têm que fazer? Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, ele está dizendo que quando há tribulação, que quando há provação, existe algo rondando o nosso coração, que é essa impureza moral e essa maldade. E aqui está relacionados com pecados de comunidade. Ele está dizendo que quando há uma tribulação, a primeira coisa que eu quero fazer é falar mal do meu irmão. Falar mal da pessoa. Agir e ferir a pessoa verbalmente e às vezes fisicamente. E ele está dizendo, sabe o que você tem que fazer com isso? Livrem-se. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso aí é igual roupa que sujou e não dá para lavar. Você já teve uma roupa que você teve que jogar fora? Por alguma situação? Não fala. Ele está dizendo, isso aqui é igual aquela roupa que não presta, que não dá mais para lavar, que não dá para fazer nada, você tem que jogar fora. Não é pecado para ser administrado.
Ah não, peraí, a gente está num tratamento, num processo aqui, porque há fofoca. Não, ele está dizendo, olha, tem fofoca, meu irmão? É do dia para a noite, pega isso e joga fora como roupa suja, imunda, que não tem mais solução. Não é para ficar lavando, não é para tentar embranquecer, tentar deixar a coisa mais limpinha, não. Ele está dizendo, cara, esquece. Isso é para ser jogado fora como roupa imunda que não tem mais jeito. Essa ira que você vai contra o seu irmão, essa fala que você agride verbalmente o seu irmão, não tem mais solução. Lance fora. Ele vai dizer no versículo 1, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Ou seja, existe um ensinamento sobre a vida de vocês, algo que já foi plantado. Então, esquece esse orgulho de não querer se livrar dessa língua que não cala a boca falando mal dos irmãos e preste atenção na palavra que já está plantada no seu coração. Larga o orgulho e aceite humildemente aquilo que Deus quer fazer brotar no seu coração. Aquilo que Deus quer fazer no seu coração. Ele está dizendo que existe um processo de fruto sendo gerado para aqueles que entendem que a prova vem de Deus, é para a gente se alegrar e a gente permanece calado, ouvindo Deus falando com a gente. Quando a gente tem uma comunidade que ouve os outros, que fala com prudência, que serve com mansidão e dá espaço a essa palavra implantada, o fruto que nós temos é o fruto de salvação. Você quer se tornar, e ele fala isso no versículo, no final do versículo 21, a qual é poderosa para salvá-los. Você quer ter uma comunidade, uma igreja que está salvando gente? É só parar de falar mal um dos outros. Ouvir o que Deus está falando na aprovação. Abraçar a aprovação com alegria, porque Ele está trabalhando, ir até o fim e não fugir da aprovação. E aí sim a gente vai ter uma comunidade que salva as pessoas. E aí no versículo 22 ele continua, sejam praticantes da palavra. Ele está continuando, ele está falando, olha, se é para praticar, se é para gerar frutos, se é para pegar a semente que Deus plantou no seu coração, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Engana-se a si mesmo, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você entende a palavra que está no seu coração, você vive ela, você vai ser feliz. Mas se você só ouve, você só vem aqui sábado ouvir a palavra e espera um tempo para executar, ele está dizendo, olha, é igual aquela pessoa que olha no espelho e você, que é mulher, você vai entender, por acaso você olha para o espelho, vê o seu batom borrado e você sai assim mesmo? A sombra borrada, o rímel borrado, você sai, fala, está tudo bem. Ou você que é homem, a camisa está desabotoada, está amassada, não sei, você olha para o espelho e fala, eu sei que está ruim, mas está tudo bem. Ele está dizendo assim, é essa pessoa que só ouve a palavra, é aquela pessoa que ouve a palavra hoje aqui e fala, eu sei que eu estou errado, mas eu vou esperar só mais um pouquinho para mudar. Vou esperar só mais um pouquinho. Eu olho no espelho, eu consigo perceber os erros, eu consigo perceber o que precisa ser ajustado, mas Deus, eu vou deixar para o ano que vem, né? Começar com as metas do ano que vem. Vou ser mais santo, falar menos. Ele está dizendo, olha, você está se enganando. Você está se enganando. Mas o homem que observa atentamente, versículo 25, a lei perfeita, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus que é perfeita, que traz liberdade desses pecados, que traz liberdade desse processo de ira, desse processo de você não refrear a língua, ela liberta você e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Sabe o que vai acontecer? Será feliz naquilo que fizer. E aqui é muito interessante, sabe? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, a felicidade, a recompensa, não está porque você vai fazer algo e vai acontecer algo bom. A própria recompensa está na própria aplicação. Deu para entender? Porque se eu desejo ser mais santo, a recompensa não é o que a santidade vai trazer para a minha vida, mas é o fato de eu decidir ser santo naquele momento. Entenderam? A própria felicidade já está na obediência, não na execução e na recompensa. Ele está dizendo, se você já obedece, você já é feliz. Não importa se você tem recompensa. Não importa o que vai acontecer. Você já é alguém feliz. E aí no versículo 26 ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você é alguém tardio a irar, tardio a falar, rápido em ouvir, se você passa pela aprovação,
se você consegue permanecer, a prova de que você está crescendo em maturidade, sabe o que é? É que você refreia a língua. A prova de que a pessoa está sendo imatura é que ela está o tempo todo falando. Se você é alguém que está o tempo todo falando diante das situações e das circunstâncias, isso é a prova de que você ainda é imaturo. Ainda não alcançou a maturidade e a integridade. Ele está dizendo, olha, a pessoa ela olha para tudo que ela faz muito, e ela acha que aquilo que ela faz é religião, mas ele está dizendo, sabe o que é religião? É amadurecer. A religião é se tornar maduro para não falar demais, para refrear a sua língua. As pessoas vão achar que a religião é essa aparência de fazer muito, mas ele está dizendo, olha, quem tem a língua solta não teve o coração domado, ainda não alcançou o final da aprovação. A imagem aqui é a imagem do freio do cavalo. Você quer saber se alguém está crescendo em Deus e alcançando maturidade? A primeira coisa é, essa pessoa reclama, fala, fofoca, passa pela situação, pela aprovação, e já está falando sobre aquilo. Se isso acontece, ela ainda não alcançou o nível de maturidade que Deus está esperando daqueles que são filhos. E ele vai dizer mais duas coisas. A segunda coisa que prova que a pessoa é madura, íntegra, é misericórdia. Misericórdia, é que ele vai dizer órfãos e viúvas, que eram as pessoas que passavam por situações mais complicadas na época, que necessitavam de mais ajuda na época. Hoje em dia a gente tem já algumas ajudas nessa área, mas o que nós podemos ver é que se você atende aos desprotegidos, tem compaixão dos desprotegidos, derrama misericórdia, socorre, você atingiu maturidade, ou pelo menos está alcançando maturidade. Se você não se importa com aqueles que precisam de ajuda, você ainda não é alguém íntegro, você é duas almas, você é partido no meio. Você ainda não está vivendo na maturidade que Deus espera. E por último, ele vai dizer que a pessoa que está se tornando madura diante das provações, está sendo íntegra, ela se mantém em santidade. Não se deixa corromper pelo mundo. A palavra corromper aqui é ser moldado pelo mundo. É a mesma palavra que Paulo utiliza em Romanos 12. E é muito interessante que existem duas palavras que relacionam molde no grego. Tem um que é uma palavra que é um molde que muda toda hora, e tem outra palavra que é um molde que é único, que não muda. O que ele está dizendo é o seguinte, que existe uma forma do mundo que está mudando toda hora. Sabe aquela pessoa que é levada pelas ondas do mar? Ele está falando, se você é duas almas, você não tem maturidade, você está o tempo todo se adequar à nova forma que o mundo te dá. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje eles pensam uma coisa, amanhã é outra. Então eu estou tentando me adequar a essa forma que não me dá dor, que não me dá situações difíceis para viver. É uma forma agradável, é uma forma que não faz com que eu passe pela perseverança e não seja aprovado. É uma forma que me deixa imaturo, é uma forma que me deixa quebrado, que eu não sou íntegro. Mas ele está dizendo, olha, o sinal de maturidade é aquelas pessoas que encontraram uma forma que não muda, é uma forma que é a mesma sempre, desde o início dos tempos, será a mesma até o fim, a forma do nosso Senhor Jesus. O sinal de maturidade, além de refrear a minha língua, e além de eu buscar compaixão àqueles que precisam, é eu entender que existe uma forma que eu preciso me encaixar, e sabe qual é a notícia? É que essa forma não é do teu tamanho, quer dizer que você vai ter que se amassar para entrar nessa forma, você vai ter que se quebrar para entrar nessa forma, você vai ter que passar pela provação, e manter perseverante dentro dessa forma, por mais que doa, porque só aí você vai chegar no nível de maturidade de se parecer com Jesus. Só aí você vai ser alguém íntegro e consciente, e não duas almas, confiando e vendo a dor pela perspectiva de Deus. E no final, gente, foi isso que Jesus fez. No final, Jesus olhou para a forma que Deus colocou para ele, ele até falou, Deus, se tiver outra, seria melhor, mas eu decido entrar nesse caminho, eu decido passar por essa dor, eu decido passar por a tragédia. Gente, o que a gente esperava quando Jesus virou para a gente e falou, quer me seguir? Toma a tua cruz. Um caminho legalzinho, com uma cruz mais ou menos. Não, ele está falando, olha, sabe a dor que eu passei, a tragédia, o dia difícil, o dia mau, o dia terrível, o dia sombrio, eu estou te convidando para participar dele, porque esse é o único caminho para você ser maduro como eu sou, íntegro como eu sou, adequado à minha forma e não levado de um lado para o outro, fugindo da aprovação, para que você não alcance a perseverança e não seja refinado pelo fogo. Jesus, ele nos convidou porque ele sabia que esse era o único caminho, gente. O símbolo do cristão é a cruz. Por quê? Porque o cristão, ele vem comunicado, você vai passar por dor, você vai passar por tragédia,
Você vai passar por dias maus. E adivinhem só, voltando para o versículo 2. Considerem se alegrar nesse dia. Considerem se alegrar. Porque isso prova que Deus nos ama o suficiente para desejar que a gente passe por dias ruins sim, mas sabendo que aquilo que nós vamos receber é aquela coroa no final da corrida. Íntegros, sem abrindo mão dos nossos propósitos. Sem duas mentes, sem duas almas. Buscando a aprovação somente dele. E se alegrando com o que a gente já tem, que é a salvação em Cristo.